essa geração mais jovem, a gente está há 20 anos trabalhando no segmento da construção, essa geração mais jovem, a gente tem feito palestras na USP, na UF São Carlos, e a gente fala para os futuros engenheiros, né? Cabe a vocês mudarem um pouco essa cultura, principalmente dentro do canteiro de obra. A gente vai ver, então, ao longo disso, como que nós, da área de tecnologia, podemos, né, eventualmente, contribuir para as empresas na evolução do canteiro de obras. Vamos lá. Então, ilustrando o que eu falei há pouco, né? Quais as ferramentas mais utilizadas, né, no canteiro de obras? Vamos ver algumas aí. Nós temos uma série de ferramentas, algumas seculares, como a gente falou, e que vêm sendo utilizadas. Vamos citar algumas aí. Pá, martelo, mais alguma aí. Colher, né? Essa é bem conhecida. Carrinho de mão, um pouco mais moderno, depois que inventaram a roda. Uma trena, essa é um pouco mais moderna ainda. E nós temos aí uma campeã de utilização. Esse carinha aqui. Falando, poxa, o pessoal ficava nos canteiros atualizando as informações e tal. Eu fiquei imaginando, né? Puxa, como que isso era feito? Será que o cara ia com um notebook no colo, ou escrevia no papel e depois sentava? Ou ele conseguia ter um dispositivo que ele conseguisse lançar isso olhando as coisas e fazendo com que isso automaticamente caísse no Primavera, no caso ali, né, ou no sistema que fosse utilizado, e isso automaticamente está alimentando esses dashboards. Então, isso é interessante. O pessoal que falou da Vila Olímpica, ali no Rio, a mesma coisa, né? Com esse prazo apertadíssimo que se tem, qual é o delay que a gente pode ter indo numa obra, ou da magnitude de uma obra grandiosa, né, de nível mundial, como o Belo Monte, onde você tem uma série de canteiros e de que forma você consegue rapidamente ver aquilo que está acontecendo, colocar isso numa ferramenta de gestão e que isso rapidamente se corrija, né, se corrija eventuais desvios, eventuais dificuldades que você possa ter para que se possa trilhar novamente o caminho correto, né? Então, a prancheta, né? Onde que ela, hoje, né? Em que locais nós utilizamos as pranchetas, né? Então, nós utilizamos a prancheta, para citar apenas alguns, né? Primeiro, né? Nas DDS, né? Nas reuniões de segurança. Então, usualmente você vê uma reunião de segurança como essa, você tem uma prancheta, o tema da DDS, né? Você tem lá a lista de presença, pessoas que participaram, você tem lá uma certa informalidade, as pessoas estão muito à frente, você está lendo aquilo, o registro dessa informação pode se perder, é um papel que você daqui a 6 meses, você pode receber uma reclamação trabalhista, e o funcionário pode alegar, por exemplo, que ele não participou, que ele nunca foi treinado. Então, você pode ter isso, é um dos locais que você utiliza papel e pode trazer problemas futuros. Você tem toda a parte de controle e entrega de EPIs. Usualmente, uma obra normal brasileira, claro que não estou falando de obras diferenciadas, mas uma obra normal, na realidade brasileira, a gente encontra. Você tem, às vezes, o almoxarifado, onde está lá toda os EPIs, e a pessoa vai lá, assina uma fichinha, aí você não tem dificuldade de controlar os CAs, né, as validades, você tem dificuldade de saber que material está com que pessoa, que tipo de... qual o histórico de entregas, também, porque isso é muito feito em papel. Você tem, evidentemente, a parte de recebimento de materiais, onde o material às vezes é recebido numa prancheta também, o caminhão chega na obra, descarrega, então também isso é anotado, você, em algum momento, alguém talvez impute isso no sistema, às vezes, né? Enquanto você pode, por exemplo, já estar recebendo isso de uma forma em que você já está alocando aquele material na etapa da obra que vai ser executada. Você tem toda a parte de vistoria e entrega de obras, feita muitas vezes em papel, onde você tem dificuldade de registrar tudo que está sendo feito, não conformidades, a parte de correções, além de ter acesso à documentação. Esse acesso à documentação, eu quero ver a planta, eu quero ver meu manual descritivo, eu quero ver uma documentação, eu quero ver uma norma técnica. Então, a pessoa anda com um maço de papel embaixo do braço para, às vezes, fazer uma vistoria, uma entrega de obras. Aqui foi falado, até ilustrando, nós sabemos disso, realidade estatística brasileira,
Nós temos aí 25% hoje de desperdício no canteiro, é mais ou menos um índice, né, que nós temos. Então, a cada 4 obras nós jogamos uma fora, né, basicamente. 75% do custo da obra ocorre dentro do canteiro, quer dizer, nós temos o custo da obra, 75% do custo ocorre dentro do canteiro. Então, vocês imaginem você ter alguma situação que 75% do custo está dentro, isso não tem muito controle. E 90% do que se informatiza as empresas de construção são para sistemas de retaguarda, ou seja, sistemas de escritório. Nós temos uma série de softwares, bons softwares hoje no mercado, de gestão de construção, mas se informatiza o escritório. Eu faço, às vezes, um belo sistema de gestão, de planejamento, de orçamento, mas ele é usado no escritório. É para mostrar aquilo que já aconteceu. Nós estamos olhando o retrovisor, né? Olhando o que aconteceu. Então, isso é uma realidade que nós temos hoje no nosso mercado. Coloquei aqui uma pergunta para instigar vocês, né? Não seria interessante que existisse uma ferramenta, né, que mudasse essa realidade? Né? Então, nossa proposta é mostrar para você o Megamóveis. O Megamóveis é esta ferramenta que está aqui, né? Espero que a internet funcione. É essa ferramenta que está aqui e que faz com que você possa ter uma série de atividades dentro do teu canteiro de obra. Por exemplo, toda a parte de segurança, controle de EPIs, reuniões de segurança, registros trabalhistas, toda a parte de apontamentos, estamos falando aqui de medição de obra, medição de contrato, apontamento de horas, toda a parte de gestão da qualidade, gestão de treinamentos, vistoria e entrega de obras, não conformidades, assistência técnica, quer dizer, o pós-venda, atendimento, a parte de visitas, né? Solicitação de materiais, recebimento e acompanhamento de materiais. Então você tem tudo isso dentro de uma ferramenta como essa daqui. Extremamente amigável, feita para trabalhar desta forma que eu estou segurando, com um dedo, uma mão, e você opera o sistema com um dedo. Né? Essa é a diferença, né? Essa é o nível de usabilidade que nós pensamos. Nós imaginamos sempre, por isso que eu falei que eu queria andar, nós imaginamos sempre a pessoa andando numa obra. Vocês viram que eu coloquei aqui uma parede aqui para a gente fazer algumas coisinhas daqui a pouco. Nós imaginamos você andando no canteiro de obras e fazendo essas atividades que estão aqui, né? De uma forma, sem precisar sentar no banquinho, digitar ou anotar no papel e depois transcrever isso para algum sistema de gestão. Isso aqui é um coletor, deixar muito claro para vocês, isso aqui é uma ferramenta de coleta, né? Então, através dessa ferramenta, você consegue de maneira online ou offline, ele trabalha das duas formas, você fazer todas as coletas que você precisa e, se estiver online, automaticamente já estaria no sistema de gestão da empresa. Se estiver online, online, e se estiver offline, no momento em que ele achar uma antena ou um 3G, ele descarrega. Então, dá um exemplo aqui, por exemplo, de apontamento, né? Nós temos aí avanço físico da obra, nós temos a parte de orçado e realizado, medição de obra e contrato, coleta de evidências. Então, agora são algumas, né, facilidades no apontamento. Então, quando eu vou fazer um apontamento de obra, eu posso estar medindo uma obra, medindo a próprio avanço físico, eu posso estar medindo os meus subempreiteiros, eu posso estar fazendo aqui comparativos para olhar meu cronograma, como é que ele está, e posso, sim, numa medição, filmar ou fotografar essa medição e essa evidência fica anexada na medição. Ela serve tanto para eventuais reuniões posteriores com fornecedores, como vocês colocaram na Televile, como também para uma eventual checagem da qualidade, né? Então, para que vocês possam conhecer, um exemplo aqui, uma mão mais bonita do que a minha, né? É uma coleta de dados, aqui um exemplo de um cronograma, você está fazendo uma coleta de dados e você consegue, depois disso, fazer, por exemplo, uma coleta de evidências, aqui uma obra de pavimentação, onde nessa medição, a pessoa que fez essa medição aproveitou e tirou uma foto, colocou algumas coisas, alguns pontos que ela, por alguma razão, quer que isso fique anexado, né? Anexado na tua própria medição. Okay? Um outro exemplo que nós podemos ver, por exemplo, na parte de gestão da qualidade, é a parte de formulários de inspeção. Vocês podem criar infinitos formulários totalmente livres, por obra, por tipo de obra, né, por tipo de cliente, né, que tem, por normas, totalmente livre. Você ter todo também os registros das não conformidades, abrir as fichas de não conformidade,
coleta de evidências também, claro, e também apoio para a visualização dos documentos. Eu estou na obra, eu não preciso levar papel, eu posso, através do tablet, acessar qualquer tipo de documento, seja doc, seja PDF, seja AutoCAD, o que for, através da ferramenta você consegue acessar. Então, nós temos aqui um exemplo, isso aqui é um formulário de inspeção, né, criado. Aqui nós temos, vou apontar, né, as perguntas e as respostas totalmente livres aqui. Nesse exemplo é aprovado e reprovado, podia ser atende, não atende, 1, 2, 3, ótimo, bom, ruim, né, totalmente livre. Aqui nós temos, quando você reprova uma inspeção, você tem aqui toda a parte de ficha de não conformidade, com as situações, tá um pouquinho ruim de ler, mas o tipo, a prioridade, o que aconteceu, né? Também aqui você faz a coleta de evidências, né? Então você coleta a evidência, você pode já fazer apontadores nas evidências, onde você mostra o problema e a gravidade com cores diferentes, né? Você pode fazer isso. E você tem, como eu falei há pouco, acesso a toda a parte de documentos. Então o sistema abre qualquer tipo de documento que você esteja na biblioteca dessa obra. Então eu estando na obra, eu posso abrir uma memória descritiva, uma norma técnica, uma planta como essa, vocês podem interagir, isso de uma maneira muito fácil. Então a nossa ideia é, vamos eliminar o papel na obra. Aqui, pessoal, eu mostrei apenas 2 funcionalidades, mas são 6 no total. A ideia é o que é? Mudança de paradigma. E é incrível, né? Hoje a gente tem uma base muito boa de clientes, mas é incrível quando às vezes você apresenta para o pessoal, às vezes um pouco mais da velha guarda, vamos chamar assim, o pessoal faz tudo isso que eles fazem, mas com papel, e tem uma dificuldade de dizer assim, poxa, você vai fazer a mesma coisa, não é nada diferente, só que você vai fazer num dispositivo eletrônico, né? E é muito fácil a operação. Vamos dar uma olhada muito rápida aqui. Aqui, pessoal, nós temos cada um dos nossos ícones, né, com cada um dos pontos. Então, eu vou pegar aqui rapidamente, por exemplo, um apontamento, né, uma medição de obra. Quando eu abro aqui, ele me traz a obra, aqui um exemplo, uma obra exemplo. Eu estou conectado aqui num planejamento de obras. E é claro, ó, como eu disse, a ideia é operar com um dedo apenas, né? Você pode abrir em que nível você quiser, né, nos níveis que você desejar, e você pode fazer uma medição. Vamos pegar aqui, por exemplo, paredes e painéis. Então, imagine que eu quero fazer uma medição aqui de alvenaria. Então, eu abro aqui, eu posso medir por qualquer critério, aqui o objetivo não é só para vocês verem a facilidade, posso medir por percentual, por acumulado, por quantidade, né, você pode escolher. Eu vou medir aqui 20%, por exemplo, né? Confirmei, ele já atualizou todo o meu cronograma, né? Ele vai atualizando toda a hierarquia. Eu já posso coletar uma evidência, por exemplo. Eu venho aqui, aponto aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui eu vou tirar uma foto. Está apontando aqui para a minha parede, imagina que eu vou tirar uma foto aqui qualquer. Ok, tirou a minha foto, tá? E eu posso vir aqui e escrever o que eu quiser, alguma situação, observar, né? Observar, sei lá, método, enfim, não importa, né? Você vai escrever, pronto. O que eu fiz? Ó? Eu anexei, eu medi e anexei essa fotografia naquela medição. Isso fica, né, tudo na nuvem, isso fica eterno. Então não fica aquele disco que diz, lembra que, não precisa lembrar de nada, tá tudo, isso está anexado. Você está, por exemplo, tem toda a parte de solicitação de materiais, se você quiser, assistência técnica, vistoria. Então a ideia é você estar andando pela obra e com uma ferramenta como essa, estando online ou estando offline, você está alimentando um sistema de gestão ou alimentando, às vezes, uma visão de um cliente ou de um parceiro dentro disso daqui. Entendido aqui essa parte de mobilidade? Bem simples, né? O que muda na operação? Na verdade, nada. O que muda é cultura, né? O que muda é cultura.
cultura das pessoas e entender que um dispositivo como esse, que hoje tem um preço irrisório, você tem alguns planos, algumas empresas conseguem pegar isso por nada, por preço bem gratuito, junto com um pacote de dados, se quiser, pode mudar radicalmente, às vezes, a velocidade da informação dentro da empresa. Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas para onde que a gente caminha? Para onde que nós caminhamos? Né? Qual o futuro disso aqui? Isso aqui já é uma grande evolução, né? Uma ferramenta como essa pode dar uma agilidade muito grande. Nós temos alguns indicadores de ganho de performance, ganho de diminuição de retrabalho, aumento de controle muito grande. Para onde que nós caminhamos? Será que isso é o futuro? Nós temos um laboratório de desenvolvimento dentro da Mega, que é chefiado pelo Christian, que está sentado aqui no canto. E o papel deles é pesquisar. Vocês devem ter visto que existem dispositivos que em inglês chamam-se wearable devices, né? Dispositivos de vestir, né? Do tipo pulseiras, relógios, sensores, óculos. Esses dispositivos estão sendo lançados quase que constantemente, né? Vocês estão vendo isso bastante na mídia. São dispositivos que, na nossa visão, é o futuro. É o futuro da interoperação entre o ser humano e um determinado ambiente. Esse ambiente pode ser uma obra, esse ambiente pode ser uma fábrica, esse ambiente pode ser a tua academia, pode ser qualquer local. Quando você entra no ambiente, ele se conecta e consegue descobrir situações ou te dá indicações de eventos que estão acontecendo ali. Vou apresentar para vocês, em primeira mão, um produto, um protótipo, que o Christian vai nos mostrar, dessa ferramenta usando o Glass, né, o Google Glass, numa obra. Né. Para quem ainda não conhece, acho que todos conhecem, mas rapidamente vou explicar. O Google Glass é uma ferramenta que você se utiliza se você conecta ele num software de gestão. Nós fomos, né, o ano passado, a primeira empresa do Brasil que conseguiu conectar o Google Glass num software de gestão, e é isso que a equipe do Christian nos trouxe de projeto para 2015, porque nós conectamos o Google Glass na parte de gestão empresarial. E o pessoal falou, poxa, nós podíamos usar isso em canteiro. Né? Então, e ele é extremamente fácil de utilizar. Ele basicamente obedece a comandos de voz, obedece a comandos de cabeça, quer dizer, você pode levantar, abaixar a cabeça, direita, esquerda, ele faz algumas coisas, e ele obedece a comandos de toque como essa pessoa está fazendo nessa apresentação, toque simples, né? E eu pedi para o Christian, quando montou essa apresentação que ele vai mostrar para vocês agora, em cima desse mesmo visual aqui, eu pedi para que ele trouxesse para nós uma mistura desses comandos. Então o Christian vai fazer as mesmas operações que eu fiz agora no Mega Módulos, basicamente medição e gestão da qualidade, utilizando o Google Glass. Vocês vão ver um protótipo, mas que ele procurou mostrar o quanto é fácil. Se hoje na mobilidade já é fácil fazer com um dedo opera, agora a gente vai operar quase que com o movimento do olho. Né? Então, Christian, por favor. Acontecer muito mais rápido do que acontece no tablet, que essa é a ideia do negócio, é fazer com que ele fique cada vez mais dinâmico, mais fácil, em menos tempo, mais lucrativo. Ok. Isso. Deixa eu só. Ok? Agora vocês vão ver o que o Christian estiver vendo no óculos, vocês vão ver aqui nessa tela. Então esse pequeno delay que tem aqui é porque ele está transmitindo para o computador, que está transmitindo para lá, que está transmitindo para cá. Né? Então, o Google Glass é uma tela, eu consigo ver uma tela, então essa mesma tela que vocês estão vendo, eu consigo ver como se fosse uma tela de 20 polegadas um braço de distância na minha frente, certo? Glass, medir, ele vai entrar no sistema nosso de medição, vai identificar o local que eu estou, ele identificou que nós estamos na unidade 73, eu não quero essa unidade, eu vou mudar de unidade. Então ele me dá o andar, com movimento de cabeça, eu subo e desço o andar que eu quero, vou pegar aqui,
escolher, tá? Mais uma vez. Ok, glass. Medir. Vou fazer novamente o andar. Vocês conseguem ver. Vou mudar para frente, vou escolher uma unidade. Escolher a unidade 84. Vou carregar a medição. Então ele está falando aqui para mim, a unidade 84, a medição atual é 70%. E eu tenho que mudar, eu tenho para medir alvenaria ou tubo de ferro fundido sem junta elástica, certo? No caso, eu vou medir a alvenaria e, de novo, com o movimento da cabeça eu aumento o percentual que eu quero, vou fechar em 85%, certo? Medir, e agora eu quero anexar uma foto. Eu falo, ok, glass, foto. Tirar uma foto da nossa parede, ela está medida. Eu vou aceitar essa foto e ele vai falar que a medição está finalizada. Então eu fiz a medição, coletei uma evidência e finalizei. Isso é bem mais rápido de fazer, eu não usei minhas mãos, eu posso fazer tudo isso por comando de voz e foi muito mais rápido do que fazer no tablet, entrar no menu, identificar onde eu estou, escolher onde eu estou. Eu posso errar muito nessa escolha e eu deixo que o sistema tome toda essas atitudes por mim e eu só faço realmente o trabalho que eu devo fazer. Certo? Vamos fazer agora um outro processo, certo? Que é o processo... Vocês estão me ouvindo bem eu falando aqui? Vou fazer um outro processo, é o processo de inspeção, tá? Como o Giovanni falou, eu vou inspecionar o processo. E vamos lá. Nós estamos trabalhando ainda para traduzir alguns comandos, então alguns comandos eu tenho que dar em inglês, certo? Então, por exemplo, o take a picture eu falei em inglês, você só entende o take a picture em inglês e tudo mais. Então, eu vou fazer um comando agora que digo ele, ok glass, inspect. Eu vou fazer a inspeção. Novamente, ele identifica o local, fala de que unidade eu estou, eu vou aceitar essa unidade. E daí eu tenho dois itens de inspeção. Eu tenho um ponto seco para TV e eu tenho uma luva de correio de PVC. Então, a luva de correio de PVC, eu vou visualizar ela para ver o projeto dela. Vocês vão ver que ele vai identificar a imagem que está na minha frente. E vai colocar o projeto em cima da imagem que eu estou vendo. Eu consigo verificar se o projeto está de acordo com o que foi efetuado. Eu percebo aqui que está ok. Então, o cano está certo, o cano de esgoto está certo embaixo, está ok. Então está ok, eu vou voltar para a minha tela. Vou falar ok, glass. Aprova. Ele aprovou, certo? Apareceu aprovado. Esse item, primeiro item, e agora sobrou só mais um item. Eu não tenho mais, se eu for para frente e para trás, eu não tenho mais itens para utilizar. O OK Glass. Eu falo e ele vai escutando e vai tomando decisões. OK Glass, inspect. OK Glass, inspect. Vou começar o processo novamente. Eu vou entrar e vou medir o ponto seco para a TV. Eu vou inspecionar ele da mesma maneira. Eu vou olhar nos itens aqui. Eu vou ver que tem dois pontos. Vocês já estão visualizados lá? Já. Pode. Então eu tenho uma caixa de 4x4 aqui e na minha parede tem uma caixa de 2x2. Eu preciso tomar uma atitude com relação a isso. Eu vou voltar esse processo. Eu vou falar com OK Glass, rejeita. Ele vai me perguntar qual foi o motivo da rejeição, se foi uma falha na execução do serviço ou se foi um uso de material indevido. Eu vou falar que foi um uso de material indevido.
vou anexar uma foto, vou falar OK Glass, foto, vou chegar mais próximo aqui, para mostrar exatamente o ponto que é. Vocês estão vendo o ponto lá. Eu vou aceitar essa foto, ele vai falar que a inspeção está finalizada. Então, como o Giovanni falou, isso é um protótipo. Vocês viram que não é alguma coisa que está totalmente funcional, mas é uma ideia do que, qual é a visão que a gente tem no futuro. Obrigado, Cristian. Bom, pessoal, então a ideia dentro dessa ferramenta que o Cristian mostrou foi vocês olharem, né, as pesquisas que a gente tem feito. E se a gente falasse, por exemplo, há 3 anos atrás, a facilidade que seria ter um tablet hoje, uma obra, o pessoal está dizendo, não, imagina, caríssimo, não tem como. Então, uma ferramenta como essa, é claro que aqui tem o efeito do Wi-Fi e tudo, mas uma ferramenta como essa, ela tende a evoluir. A gente imagina que daqui a 2 ou 3 anos, né, nós possamos ter pessoas andando na obra, vestindo equipamentos e fazendo operações como essa daí. Então esse a gente enxerga isso para um futuro. Né? Eu gostaria então de agradecer. A ideia foi passar essa visão do que nós já fizemos, do que nós estamos planejando, e fico aberto aí a perguntas para quem quiser perguntar.